Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com toda a igreja. Nós queremos aqui lembrar que hoje é o Dia das Mães e tanto a Janaína quanto a Lorelai estão aqui na frente representando as mulheres, as mães, nesse dia tão importante. Então nós queremos agradecer a SAF. Eu pedi à SAF que pudesse então indicar duas irmãs para representar as mães da igreja na liturgia do culto. Então a SAF indicou as irmãs para estarem aqui. Nós queremos agradecer e também agradecer a Deus pela vida das nossas mães, as mulheres da nossa igreja. Já conversei com a minha mãe hoje também, e é sempre uma alegria, né? Quando a gente pode ainda desfrutar das nossas mães. Meus irmãos, nessa noite eu quero meditar com os irmãos um texto lá em Filipenses 4, e eu quero, antes de ler esse texto, Filipenses 4, dizer aos irmãos que a minha intenção nesta noite, pela graça de Deus, e durante a semana eu meditei bastante nesse texto e outros textos também das Escrituras em relação a esse assunto, mas nesta noite eu quero dar continuidade. Eu transformei aqui em sermão o estudo que nós começamos no domingo passado de manhã, e os irmãos sabem que nós passamos mal e não conseguimos terminar aquele assunto, e eu achei por bem então, coloquei diante do Senhor para que nessa noite eu pudesse dar continuidade, pudesse falar mais alguma coisa sobre este assunto que é tão importante para a nossa vida, tão importante para nós como cristãos, e está aqui contido nesse texto. Nós vamos examinar esse texto. Domingo de manhã nós examinamos ali o capítulo 6 de Mateus, quando Jesus então fala a respeito das preocupações. Ele fala a respeito do nosso coração andar cheio, ansioso, temeroso do nosso futuro, das coisas. E Paulo então, fazendo eco a essa instrução do Senhor Jesus, ele também orienta a igreja ali de Filipos, consequentemente a nós também nesta noite, a respeito desse assunto tão importante. Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. E a palavra de Deus nos diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós nesta noite, Pai, adoramos ao Senhor neste culto. Sabemos, Pai, que o culto não é dirigido ao homem, mas é dirigido ao Senhor, e nós louvamos o Senhor, Pai. E neste momento da meditação na Tua Palavra, que o Senhor abra nossa mente e coração
para que esta boa semente não caia em terreno inútil, não caia em terreno infértil, mas caia na boa terra. Senhor, fica conosco, nos abençoe. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu creio que um dos textos mais desafiadores, um dos mandamentos bíblicos mais difíceis, está aqui descrito no capítulo 4, versículo 6, quando a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Será que realmente o apóstolo Paulo sabia o que estava falando? Será que de fato ele sabia que as implicações deste mandamento, as implicações desta ordem, deste conselho? E como não sentir ansiedade? Como não sentir perturbação diante de tantos fatos da vida, diante de tantas coisas que nos acontecem? Mas o fato é que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escrevendo esse texto, ele sabia muito bem o que estava falando. Ele sabia que o excesso da ansiedade, o excesso da preocupação asfixia a fé, a torna inútil, a nossa vida cristã, e fica debilitada quando nós entregamos então a nossa vida à preocupação excessiva. O nosso ímpeto espiritual diminui, vem a fraqueza, o desânimo espiritual, e finalmente nós nos afastamos do Senhor. Irmãos, existe um autor chamado David DeWitt, esse é o nome dele. Ele escreveu o seguinte: que uma pessoa comum, como você e eu, concentra a sua ansiedade da seguinte forma. Olha só, preste atenção. Como que nós concentramos a nossa preocupação, a nossa ansiedade? Pessoas comuns como nós, 40% das vezes que ficamos ansiosos, preocupados e com medo, são de coisas que nunca vão acontecer. 40% das vezes, coisas que jamais irão acontecer, são o que ocupa a nossa preocupação. Também ele diz que 30% das nossas preocupações, do nosso coração ansioso, são de coisas do passado, que aconteceram no passado e jamais podem ser mudadas, não podem ser mudadas. Então este autor diz que 30% das vezes, das nossas ansiedades, são coisas que aconteceram no passado e nós não temos como mudar. E ele diz que 12% do tempo da nossa ansiedade se ocupa em críticas de outras pessoas. Então, outras pessoas fazendo críticas a nós, e na maior parte das vezes, críticas injustas, que não deveriam ocupar o nosso tempo. Mas 12% das vezes que ficamos ansiosos é por conta disso. E ele continua dizendo que 10% dessa ansiedade é sobre a saúde, preocupação com a saúde. E na verdade a nossa saúde acaba piorando com a ansiedade, com a preocupação. E ele diz, concluindo, que apenas 8% das preocupações realmente são problemas reais que precisam ser enfrentados. Isso significa, meus irmãos, que 92% do tempo que nós enchemos o nosso coração de preocupação, de ansiedade, de medo, são de coisas inúteis, que não resolvem nada. Paulo talvez não tivesse aqui essa estatística, mas ele sabia que da realidade disto, e ele escreve essa carta, e Paulo escreve essa carta quando está preso, provavelmente ele está preso na cidade de Roma, ele está ali numa cadeia imunda. Ele recebe então um rapaz da igreja de Filipos, um homem chamado Epafrodito. Epafrodito era um membro da igreja, e ele vai até a Roma. Ele encontra o apóstolo Paulo na cadeia, preso, não porque era bandido, não porque era marginal, ou qualquer outra coisa do gênero, mas era porque era um homem que estava pregando o evangelho, e ele foi encarcerado por esse motivo. E Epafrodito então leva uma oferta da igreja,
Ele entrega nas mãos de Paulo uma oferta da igreja. E Paulo fica extremamente agradecido pelo cuidado desta igreja para com ele. E Epafrodito era um grande amigo de Paulo, um companheiro na luta cristã, como ele vai dizer. E este rapaz então passa um tempo com Paulo e contrai uma doença. Ele fica doente. Agora você imagina, Paulo está preso numa cadeia, o seu pescoço literalmente está em risco, ele está em risco de ser degolado, decapitado. Ele tem agora o seu grande amigo e companheiro quase morrendo. Ele fala: olha, Epafrodito chegou às portas da morte, ele ia morrer, mas Deus teve misericórdia comigo e não deixou Epafrodito morrer. E aqui então, meus irmãos, Epafrodito é recuperado da sua saúde e leva esta carta até a igreja, onde ela é lida. E o tema desta carta é a alegria. Você lendo Filipenses, em todas as partes desta carta, você vai encontrar o tema alegria. Alegrai-vos no Senhor, repete várias vezes o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor, diz o prisioneiro, o homem que está com o seu pescoço em risco, o homem que só teve perdas, mas ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos e alegrai-vos. Meus irmãos, eu quero meditar aqui um pouco, nesta noite, rapidamente, a respeito de que nós não precisamos viver ansiosos. Eu quero que você concentre muito bem nessa frase que eu estou dizendo, porque ela é verdadeira. Nós não precisamos viver ansiosos. Não há necessidade disto. E Paulo vai nos explicar. E Paulo vai nos falar a respeito disso. E ele começa falando a respeito da igreja. A igreja de Filipos era uma igreja ansiosa. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha preocupação excessiva. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha medo, ansiedade no seu coração. Bom, qual de nós, meus irmãos, não se sente ansioso, não sente medo diante de uma enfermidade, diante de um desemprego, diante de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos, das questões financeiras e tantas coisas, meus irmãos, que nós podemos nos preocupar e estar ansiosos, e mesmo diante de lutas que nós temos que passar, acaba então trazendo ansiedade. A proposta de Paulo aqui não é dizer para nós assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer da seguinte forma, Deus vai resolver todos os seus problemas, e aí Deus resolvendo todos os seus problemas, você então vai estar alegre, você então vai estar sem ansiedade, sem preocupação, sem medo. Se você está doente, Deus vai tirar a enfermidade. Se você está em dívida, Deus vai resolver a dívida. Se você está lutando com problemas familiares, Deus vai resolver. Nada disso. Paulo não fala nada disto. Ele fala que nós podemos viver felizes e contentes, independente das situações que nós podemos enfrentar. Ele vai dizer para nós que não é propriamente necessário Deus tirar os nossos problemas, Deus tirar as nossas lutas, para que a gente sinta alívio no coração. Não. A proposta de Paulo é outra. A proposta de Paulo para nós é que, apesar das lutas, nós podemos olhar em outra direção. Nós podemos olhar e ter outra visão da nossa vida. E a questão aqui é: para onde temos que olhar? E a questão é uma questão de escolha. Ou olhamos para o problema, ou olhamos para Cristo. Essa é a proposta de Paulo. Bom, por que a igreja andava ansiosa? Se você pegar aí no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 2, nós descobrimos aqui o porquê a igreja andava ansiosa. A igreja andava ansiosa por causa de um problema de relacionamento. Então houve um problema dentro da igreja, um problema sério de relacionamento, e ele fala assim no versículo 2, tinha duas mulheres lá, rogo a Evódia e a Sintique, e rogo a Sintique, pensem concordemente no
Senhor. Então, essas duas mulheres dentro da igreja, elas estavam em um sério conflito, um sério problema de relacionamento, a tal ponto que isto afetou toda a igreja, e a igreja começou então a viver ansiosa, a igreja começou a viver preocupada com esta questão, com este problema. Então a causa da sua ansiedade, a causa da ansiedade daquela igreja estava em uma crise de relacionamento. Irmãos, aparentemente essas mulheres aqui andavam em desacordo, né? E esse desacordo acabou entristecendo aos demais irmãos, e Paulo então pede aqui a um obreiro, um amigo. No versículo 3 ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Então Paulo pede a esse amigo que promova a reconciliação, e pede à igreja que, resolvido esse problema, resolvido este conflito, voltasse agora a se alegrar no Senhor. No versículo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então este era o problema que gerou esta ansiosidade na igreja de Filipe. Aquela igreja, por causa da ansiosidade, por causa da preocupação, por causa do medo, eles perderam o objetivo. E talvez, meus amados irmãos, nós também tenhamos alguma fonte de onde tem sugado a nossa alegria, seja dentro de casa, seja um conflito interior, seja algo que tem tirado de nós a alegria que o Senhor disponibiliza para nós. A igreja de Filipos perdeu a sua alegria porque duas irmãs brigaram. Mas a nossa fonte pode ser outra também. Talvez nós estejamos ansiosos por algo que nós estamos esperando resolver aquele problema, enquanto Deus diz: eu posso dar alegria para você apesar do problema, apesar da dificuldade. É só olhar na direção certa. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 17, nós vemos aqui que a igreja, algumas pessoas haviam perdido o objetivo, o alvo, o foco e o porquê da sua existência, o porquê elas estavam onde estavam, o porquê elas serviam a Deus. Capítulo 1, versículo 27, Paulo fala de alvo e de objetivo. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Este era o objetivo da igreja, lutar pela fé evangélica. No capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, a Bíblia diz assim: completai a minha alegria. De novo Paulo usa a questão da alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aquela igreja havia perdido o seu objetivo, o seu alvo, o porquê da sua existência. E justamente a ansiosidade faz isso conosco. Ela tira de nós o porquê nós estamos aqui. Ela tira de nós o motivo principal da nossa vida, que é o serviço a Deus, que é a glória de Deus. A ansiedade, ela toma tanto conta do nosso coração e da nossa mente, que nós não conseguimos ver além daquilo. E aquilo se torna um problema tão grande em nós, em nossa vida, um obstáculo tão imenso, que nós não conseguimos ver para que Deus me colocou neste mundo. E era isto que estava acontecendo com aquela igreja. Irmãos, você sabe a causa da sua ansiedade quando você sente? Você sabe a causa? E talvez você possa dizer: não, eu fico preocupado, eu fico ansioso, eu fico com medo, porque são as contas. São as contas que eu tenho que pagar. Não, eu fico preocupado, ansioso, com medo, por causa das doenças, das enfermidades que eu estou enfrentando. Ah, são os filhos.
Os filhos são a minha fonte de ansiedade, de medo, ou os estudos, ou o futuro, enfim, qualquer coisa. Na verdade, meus irmãos, a ansiedade se instala em nosso coração, não é por causa dessas fontes, porque como nós vimos, 92% das vezes que ficamos ansiosos são de coisas sem sentido. Mas a ansiedade se instala no nosso coração quando nós tiramos o foco de Deus. Foi o que aconteceu com a igreja de Filipos. Eles desviaram o olhar do seu objetivo, fixaram no problema, e a ansiedade tomou conta do seu coração. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, se vocês quiserem ler comigo, 2 Crônicas capítulo 20, os versículos 2 e 3, Josafá, o rei Josafá, ele entendeu bem essa questão. Ele entendeu bem a questão aí de perder o foco, de olhar ou para o problema, ou olhar para Deus. Capítulo 20 de 2 Crônicas fala de um rei, Josafá, um rei que decidiu temer a Deus, decidiu servir ao Senhor. Em certo momento do seu reinado, alguns moabitas, amonitas, o exército de Moabe, de Amon, se reuniram com outros exércitos menores de outros povos e cercaram Jerusalém, cercaram a cidade de Josafá. E o capítulo 20 fala dessa situação, e no versículo 2 de 2 Crônicas, ele diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. É o que a Bíblia descreve. Mas olha só, se tivesse ficado só nisso, um coração amedrontado e ansioso, mas não, Josafá, o resto do versículo diz: e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. No capítulo 20 ainda, versículo 12, nós vemos o seguinte: a parte da oração de Josafá: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E é assim, meus irmãos, quando nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, nós não sabemos de fato o que fazer, mas quando nós colocamos os olhos em Deus, a história muda, a história muda. E assim nós vemos aquela igreja ansiosa, aquela igreja amedrontada, aquela igreja preocupada, olhando para o problema, e Paulo fala: vamos olhar para a direção certa, para a coisa certa. Voltando em Filipenses 4, desculpa, irmãos. Melhorou. Filipenses 4, Paulo dá um conselho à igreja. Então veja aí, Filipenses capítulo 4, o versículo 3, ele pede para alguém da igreja ajudar aquelas mulheres. No versículo 3 ele diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alguns comentaristas dizem que esse companheiro de jugo, que é um nome na língua grega, é um nome Sísigos. Sísigos, eles acham que é um nome, mas provavelmente não seja. Significa de fato companheiro de jugo. E ele fala assim: seja um verdadeiro companheiro de jugo e ajude essas mulheres, ajude a igreja. E aqui Paulo então aconselha, ordena que esta pessoa seja alguém
que leve de novo essas mulheres a olhar para a mesma direção. Elas estão cada uma numa direção. Elas estão cada uma olhando para um lado. E Paulo fala: olha, vai lá, ajude. Faça com que elas se reconciliem e olhem para a mesma direção. E assim a igreja não ande mais ansiosa. Assim elas não andem mais ansiosas, para que a direção seja restaurada. Irmãos, nenhuma pessoa que anda ansiosa consegue fazer a vontade de Deus. Nenhuma pessoa que anda ansiosa consegue entender a direção de Deus para a sua vida, porque ela não consegue olhar além dos seus problemas. Então aquele companheiro de jugo, Paulo o admoesta, Paulo até mesmo ordena, pede para que as auxilie, ou seja, através da oração, através do aconselhamento. Mas esse apoio é necessário, esse apoio fraternal é necessário, porque quando o problema é tratado, quando a ansiedade é tratada, quando nós podemos então ajudar outros a novamente pegar o seu rumo e olhar para a direção certa, certamente vai abençoar a muitas outras pessoas. E Paulo aqui dá um alvo para a igreja. Veja aí que no capítulo 3, ele fala a esse companheiro de jugo que as auxilie, e o objetivo é alegrar-se no Senhor. Olha, para que elas voltem a se alegrar no Senhor, diz o versículo 4, mas no versículo 5, ele dá a motivação. Ele dá a motivação, ele dá o alvo novamente. No versículo 5 ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa frase aparentemente solta, perto está o Senhor, revela o porquê você e eu devemos viver contentes, felizes. Revela o porquê você não pode ceder à ansiedade, ceder ao medo, à preocupação, porque ele diz que o Senhor está perto. Irmãos, Cristo está perto, e isso em dois sentidos. O primeiro deles é que Ele, primeiramente, é o nosso companheiro de jugo. Então Paulo está dizendo: olha, ti companheiro de jugo, alguém da igreja. Mas depois ele vai dizer: o Senhor está perto, Ele também anda perto de você. Mateus 28 vai dizer, Jesus fala assim: e eis que estou o quê? Convosco todos os dias. Ele é o nosso companheiro de jugo. E no segundo sentido aqui também tem um sentido escatológico, um sentido final, quando a vinda do Senhor está próxima. Se a vinda de Cristo, meus irmãos, está próxima, se o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja, se nós cremos que se nós partirmos desta terra, a morte nos alcançar, o Senhor Jesus está próximo, nós estaremos com Ele. E Paulo então entende que isso é suficiente para que nós paremos de olhar apenas para esta vida, de onde vêm as fontes da nossa ansiedade, e começamos agora a olhar para a eternidade. Se a eternidade está diante de nós, não há sentido na ansiedade, não há sentido em enchermos o nosso coração de medo, não há sentido, como ele diz a Evódia e Sintique, que elas se desentendam. Não há sentido nisto, se o Senhor está próximo. Quando Jesus fala sobre isso lá em Mateus 6, e ele fala das preocupações da vida, do comer, do beber, do vestir, e ele fala: olha, são os gentios que buscam estas coisas, eles que se preocupam com isso, o coração deles que deve estar cheio de ansiedade, mas o nosso não pode, porque se nós vivemos ansiosos desta forma, nós então nos assemelhamos àqueles que não conhecem a Deus. E é isso que Paulo está dizendo assim. Irmãos, pensando assim, como podemos viver inquietos e preocupados com as coisas deste mundo, a tal ponto de perdermos a oportunidade de nos alegrarmos
no Senhor. Quantos crentes andam tristes, andam tão abatidos com as coisas deste mundo? Quantos de nós já perdeu toda a alegria, não consegue mais se alegrar, mesmo quando alguém diz para ela: meu irmão, o Senhor Jesus é a nossa maior alegria. O mundo pode te tirar qualquer coisa, mas nós temos Cristo. Elas não conseguem mais se alegrar quando é apresentada para elas a realidade do céu, da vida eterna, da comunhão dos santos, das bênçãos de Deus, da presença do Espírito em seu coração, da bênção da palavra de Deus, da bênção da oração, da bênção da comunhão. Elas não conseguem mais se alegrar, porque o seu coração já está sufocado pelas coisas deste mundo, pelas ansiedades desta terra. Paulo, ele vai dizer para nós: adiante disso, só nos resta nos alegrar no Senhor. E aqui, a partir do versículo 6, Paulo começa a falar sobre como nós podemos vencer a ansiedade, né? Se tinha alguém aqui com motivos para estar preocupado era Paulo, né? Ele estava vivendo, como eu falei no início, na iminência de ser decapitado. E aparece aqui a palavra ansiedade no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. E a palavra traduzida aqui nesse versículo 6 significa literalmente atraídos para várias direções. Então a palavra ansiedade é isto: são alvos que se chocam. Você é atraído para várias direções. Então, enquanto a palavra de Deus diz: olha, foque aqui, olhe firmemente aqui, o mundo vai dizer para você: foque aqui. Então a palavra ansiedade significa isso: atraídos para várias direções, e o nosso coração fica dividido. E aí então nós ficamos ansiosos, e essas diferenças, meus irmãos, ela puxa o nosso medo de um lado para o outro, e a tensão se torna quase que insuportável, ou até mesmo insuportável. E a palavra ansiedade aqui, ela é ligada a uma outra palavra chamada angústia. E a palavra angústia significa estreiteza, aperto. É como se você estivesse dentro de algo que fosse se fechando, te angustiando, te espremendo, a tal ponto que isso se torna insuportável na nossa vida. E é disso que Paulo está falando aqui nesse texto. A ansiedade é a grande usurpadora, a grande ladra da nossa alegria. Mas não basta dizer assim: bom, então eu vou parar de me preocupar. Então, a partir de hoje, eu decido, não vou mais me preocupar. Irmãos, não funciona assim. Não é a força de vontade. A força de vontade não é capaz de pegar esse ladrão, ou essa ladra. Ela não consegue pegar a ansiedade. Você pode ter toda a força de vontade do mundo, mas ela não consegue pegar essa astuta ladra, pois ela tem a colaboração de elementos internos no nosso coração. E o nosso coração é enganoso. E para vencer a ansiedade é preciso muito mais do que boas intenções. E é disso que Paulo vai começar a falar. Ele começa a dar aqui o remédio. E o melhor remédio, o melhor antídoto para a ansiedade é a segurança. Veja aí no capítulo 4, versículo 7, o que ele vai dizer para nós: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quando temos a segurança, a paz de Deus nos guarda, e o Deus da paz nos guia. É o que ele diz lá no versículo 9, lá no final do versículo 9, ele diz assim: e o Deus da paz será convosco.
Então Paulo dá aqui, meus irmãos, 3 conselhos para que você e eu possa vencer a ansiedade. Ele fala aqui 3 coisas, rapidamente. Ele fala assim, olha, para você vencer a preocupação, a ansiedade, você precisa orar corretamente. Você precisa orar corretamente. E o versículo 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, o que Paulo fala aqui, não andeis ansiosos, em tudo, e essa palavra tudo, a tradução talvez um pouquinho melhor para ela seria em cada caso individual. Em cada caso que você estiver passando, leve a Deus. Leve a Deus, cada caso. Leve lá diante de Deus em oração. E ele fala para nós, meus irmãos, que a oração correta é feita da seguinte forma, em relação à ansiedade. Não é uma lista que você leva para Deus e coloca diante de Deus, mas a oração, ela é colocada diante de Deus o que está te afligindo naquele momento. E o texto fala que junto com esta oração, você deve então dizer a Deus: olha, Senhor, naquela situação, daquela vez que eu passei por isso que o texto fala, em cada coisa, leva diante de Deus. O Senhor me ajudou, e eu te agradeço. Isso não serve apenas para você informar a Deus o que Ele fez por você no passado, mas serve, a ação de graça aqui no texto, serve para que você tenha esperança, de que o Deus que te ajudou no passado, é o Deus que vai te ajudar agora. Então esta associação da petição com ação de graça, Senhor, eu estou passando por isso, mas Senhor, eu te louvo, porque naquela situação, naquela vez, daquele dia, daquela forma que eu coloquei diante do Senhor, o Senhor me atendeu, e eu te louvo, e eu te agradeço por isso. Alguns dizem que esse texto significa que você já leva as petições e já agradece a resposta. Não. Você leva as suas petições e agradece o que Deus já fez. O que Ele já fez. Dos feitos passados de Deus na sua vida. É o que o salmista diz: eu lembro dos feitos passados do Senhor e louvo o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos orar nessa perspectiva, para que a nossa esperança aflore no Deus que pode todas as coisas. Então Paulo fala que isso é imprescindível na nossa oração. E ele fala no versículo 8 que nós não devemos apenas orar corretamente, mas nós devemos pensar corretamente. Há uma questão de pensamento aqui. E o versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensar corretamente, a paz envolve o coração e a mente. Isaías capítulo 26, do versículo 3, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, esta questão de trazer à nossa mente aquilo que traz esperança, aquilo que traz algo respeitável, como ele vai dizer, verdadeiro, justo, é imprescindível para a nossa fé, para a questão do nosso coração e da nossa ansiedade. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Pensamentos corretos geram sentimentos corretos. Você não vai se livrar da ansiedade se você encher a sua mente
com coisas que não trazem esperança. Seja ela do passado, seja ela do presente, ou seja ela do futuro. Se você encher a sua mente com as preocupações desta vida, você não vai desfrutar da alegria do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo vai dizer que nós precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem uma frase que diz que você não pode evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que um pássaro faça ninho nela. Então isso significa que você não pode evitar que um pensamento ruim ele passe pela sua cabeça, pela sua mente, mas você pode evitar que ele faça morada na sua mente. Levar cativo o pensamento significa que você deve então esforçar a sua mente para pensar nas promessas de Deus, nas coisas de Deus, e levar isso, entregar a Cristo, e o nosso coração se enche de esperança. Lembrando que nós falamos que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. 90% são imaginários, nunca vão acontecer, ou envolvem questões que estão fora do seu controle. Você não tem controle, ou nunca vai acontecer, ou se possivelmente possa acontecer, está fora do seu controle. Pouco adiantará você se perder em preocupação, pouco adiantará, ou nada adiantará você se perder em preocupação. E nós temos também, meus irmãos, que pensar que Satanás é mentiroso. João capítulo 8, versículo 44 diz que Satanás é o pai da mentira, e ele coloca em nosso pensamento coisas que nos desviam do Senhor, com o objetivo de corromper a nossa mente e nos colocar tanto peso e tantas tarefas, que o nosso coração não tenha tempo para se alegrar no Senhor. Ele é o pai da mentira. Por último, Paulo dá 3 conselhos: ore corretamente, pense corretamente, viva corretamente. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 9, observem aí o que o texto diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O pecado, irmãos, ele tem uma questão muito interessante. Ele sempre, sem exceção, sempre ele resulta em inquietação. O pecado sempre resulta em inquietação, a menos que uma pessoa já tenha a mente cauterizada. Aí tudo bem, ele peca e para ele não tem inquietação. Mas se alguém não tem a mente cauterizada, o pecado sempre traz inquietação. O coração fica sempre inquieto. Isaías capítulo 32, versículo 17, vai nos dizer o seguinte: a pureza, a vida na pureza, ela sempre resulta em paz. Enquanto o pecado traz inquietação, a vida na pureza de Deus traz paz. Isaías 32, versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz assim, 32, 17: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Esse é o efeito. O efeito do pecado, inquietação. O efeito da justiça, paz. Paz e segurança. Viver corretamente é o que o apóstolo Paulo está considerando aqui em 4 atividades: aprender, receber, ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade, e outra bem diferente é receber esta verdade aprendida, assimilá-la no seu interior, e aí então praticá-la.
não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. O que está aqui deve encher aqui para ser praticado. Este é o melhor antídoto, é o melhor remédio para a ansiedade. Uma pessoa que de fato age corretamente. Meus irmãos, o que Tiago diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu quero encerrar destacando aqui o versículo 7. O versículo 7 diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Preste bastante atenção nesse texto, que ele tem uma verdade muito poderosa aqui, que eu quero encerrar com ela. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O texto diz que a paz de Deus guardará. Essa palavra guardar é uma palavrinha interessante aqui. Ela significa manter sob custódia. Então, manter sob custódia é quando a justiça então leva alguém sob a sua proteção. Então, geralmente tem policiais do lado levando aquela pessoa sob custódia, uma forte custódia, ela está sob a proteção da justiça. O termo grego é este aqui, custódia, nesse sentido. Então, o que o texto está dizendo aqui para nós, meus irmãos, é que a paz de Deus representa um poder protetor e vigilante. Então, quando alguém desfruta da paz de Deus, ele está sendo levado sob custódia, ele está sendo levado sob proteção de Deus. E aí então, esta paz que não dá para entender, como ele diz aqui, excede o entendimento, ele te leva sob custódia, ele guarda duas coisas importantes, o coração e a mente, por meio de Jesus. E ele vai dizer que os corações e pensamentos são mantidos seguros e protegidos. Isso é maravilhoso, quando nós então podemos ser levados, seguros e protegidos pelo Senhor. Mateus capítulo 15, veja aí só esse texto, Mateus 15, o versículo de número 19, Jesus fala assim: porque do coração procedem maus desígnios ou más intenções, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Então o que Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos, é que a paz de Deus nos protege o nosso pensamento, protege o nosso coração, e eles são mantidos agora seguros, e a paz de Deus fará com que o nosso coração inquieto, o nosso coração titubeante, facilmente assustado, facilmente seduzido, apesar de tudo, permaneça em Cristo Jesus, na luz da sua verdade e na vida do seu amor. Apenas quando nós olhamos na direção certa, olhamos para o autor e consumador da fé, que pode ou não tirar os problemas, mas acima disto, ele promete nos dar a paz, e promete que essa paz será uma custódia na nossa vida, protegendo a nossa vida para a glória de Deus. Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante, e nesta oração, meus irmãos, eu quero que você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu sei que eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou aflito, angustiado, com medo, por causa de algumas circunstâncias, por causa de algumas coisas.
Mas Senhor, o Senhor já fez algo na minha vida no passado. O Senhor é o Deus que já agiu na minha vida muitas vezes, e eu te louvo por isso. Eu te peço, Senhor, que enche o meu coração dos pensamentos do Senhor. Meus irmãos, é a hora de nos agarrarmos firmemente nas promessas de Deus, daquilo que Deus promete. E o que Ele promete não é vazio, mas é algo poderoso que nos tira dessas aflições. É nos agarrarmos nestas promessas. E Paulo coloca mais forte delas: perto está o Senhor. Isso é motivo mais do que suficiente para nós nos agarrarmos nisto, e o Senhor encher o nosso coração da sua paz. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai Celeste, sabemos, Pai, que nós temos muitos motivos para andarmos ansiosos, mas nenhum deles, Pai, é motivo suficiente para nos tirar a alegria, porque quando olhamos para o Senhor, por mais que este mundo esteja contra nós, o Senhor nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Ó Senhor, talvez nesta noite haja irmãos, irmãs, pessoas que tenham se preocupado e andado ansioso em excesso, tem sentido medo, temor, angústia em excesso, e isso tem mexido com sua fé, e não tem desfrutado da alegria que o Senhor dá. Não é uma alegria apenas em circunstâncias boas, é uma alegria em todo o tempo. Ó Senhor, e nós rogamos por essa alegria, nós rogamos, Pai, que esta alegria seja restaurada nos corações, independente dos problemas serem resolvidos ou não, mas nós rogamos por esta alegria, para que nossos corações, Pai, não andem ansiosos, não andem cheios das coisas deste mundo, mas sejam agora cheios do Senhor, do Teu Espírito, da Tua promessa. Ó Senhor, nos socorre, nos abençoe. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.